Olá, queridos alunos, tudo bem? Agora estou melhor. Como eu coloquei para vocês, na quarta-feira não pude fazer a nossa aula no horário da nossa aula mesmo, uma live, porque eu fiquei muito mal. Mas agora já estou bem, não é nada de coronavírus, então eu queria hoje conversar com vocês para a gente poder corrigir os exercícios sobre os princípios norteadores do direito penal, né? Ou seja, na apostila vocês podem ver que está escrito princípios norteadores ou princípios limitadores do poder punitivo estatal. Por quê? Nós já estudamos e vimos que em um Estado democrático de direito temos que seguir o quê? O garantismo. Então, o Estado, ele faz o direito, até porque vimos que vem, né? Não há crime sem lei anterior que defina, é um princípio até que vamos rever hoje. Então, o crime ele vem de quem? Né? Ele vem do Estado, através do Congresso Nacional, através de uma lei, mas ele não é livre para criar o crime, né? Da maneira que ele quiser, e muito menos as sanções. Então, nós temos princípios, né, que limitam o poder punitivo estatal. Ou seja, o poder de punir é do Estado, mas o Estado, em um Estado democrático de direito, como é o Brasil, ele não é ilimitado nesse poder, entendeu? É como se, né, a casa é sua, sim, mas você pode fazer tudo que você quer na sua casa? Não, porque você tem as regras de um condomínio, vamos dizer. É a mesma coisa aqui no caso do Estado ao criar o direito penal. Então, o primeiro princípio que eu chamo a atenção de vocês é o princípio mor, por isso que ele vem logo primeiro encabeçando a nossa lista aí na apostila. É o princípio da dignidade humana. Vem no artigo 1º, olha só, inciso 3 da Constituição Federal. A própria alocação do princípio na Constituição já demonstra a importância dele. Veja, ele não vem nem no artigo 5º, ele vem no artigo 1º da Constituição. Ou seja, lá no artigo 1º, o Brasil se compromete a ser um Estado democrático de direito, então, como tal, ele se compromete a respeitar o princípio da dignidade humana, que é um princípio inerente ao Estado democrático de direito, certo? Todos os demais princípios, eles são corolários, eles são consequências do princípio, eles derivam do princípio da dignidade humana. Como eu cito em exemplo, né, vamos supor que o Congresso Nacional até respeitasse todos os trâmites legais, né, no processo criativo da lei para criar um crime onde se punisse uma relação homoafetiva, ou se punisse uma traição com apedrejamento, como existe em alguns estados, né, que não são democráticos de direito. Poderia? No nosso caso, não poderia, porque essa lei, esse crime, né, que incrimina ali uma relação afetiva, é inconstitucional. Em um Estado democrático de direito, o Estado tem que preservar a liberdade dos seus de terem a sua opção sexual. A mesma coisa, né, se fosse uma pena de apedrejamento, uma pena cruel, isso também não seria possível. Então, o princípio da dignidade humana é o princípio mais importante que temos, e todos os outros derivam dele, como, por exemplo, o princípio da humanidade, que diz que o preso, né, ele está em várias passagens na Constituição, mas, por exemplo, né, que diz que o preso, que dá direito ao preso a ter sua integridade física respeitada, sua integridade psíquica respeitada, o princípio chamado da limitação em razão das penas, né, que nós até já comentamos assim de forma ainda breve em aula, mas como falamos, nós não temos pena de morte, nós não temos pena de prisão perpétua, nós não temos pena, né, de desterro, como tinha o banimento, como tinha na época, né, do Brasil colônia. Veja, na época dos Inconfidentes, um exemplo que citamos em sala, Tiradentes foi esquartejado, alguns inconfidentes foram
desterrados, isso hoje seria incompatível de acordo com os princípios constitucionais, com o novo direito penal. Nunca esquecendo o que falamos desde a nossa primeira aula, que hoje o Brasil está o quê? Em um terceiro momento do direito penal. Seguindo na apostila, a gente vai para o princípio da legalidade, que se divide para alguns em dois, reserva legal e anterioridade, né? Mas isso, enfim, pode chamar legalidade, que já abrange os dois, porque não é necessário fazer essa distinção. Pelo princípio histórico, tá? O princípio surgiu em 1215, na chamada Magna Carta dos barões ingleses ao rei João Sem Terra. Na verdade, foi o seguinte: o rei João Sem Terra, ele era rei, mas ele não tinha poder. Ele não tinha poder porque ele não tinha a terra, né? Quer dizer, ele tinha o poder, mas não tinha terra. E aí ele criava as punições, vamos dizer assim, da cabeça dele. Então, se ele gostasse do barão A, ele aplicava uma coisa. Se ele não gostasse do barão B, embora o barão B praticasse a mesma conduta que o barão A, ele punia de outra forma. Isso revoltou. Então, os barões eles se reuniram e obrigaram ele a assinar a Magna Carta, expressão que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, né? Obrigaram ele e a partir daí ele se comprometeu a ter um parâmetro de conduta ali nas punições, né? Porque ele era o rei, tudo bem, mas na verdade quem tinha, né, ali as terras eram os barões, então ele se obrigou. Mas esse princípio ele se expandiu mesmo após a Revolução Francesa, estando prevista no artigo 8º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E no Brasil, isso foi lá, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. E no Brasil ele esteve presente em todas as constituições, inclusive na Constituição outorgada de 1924. Sob o aspecto político, é uma garantia do homem, de todos nós, né? Porque o Estado tem o poder, mas ele não pode abusar desse poder. É por isso que não haverá crime a não ser que a conduta esteja descrita. Já vimos, inclusive, que a característica da lei penal é ser descritiva e não proibitiva. Então, a não ser que a lei esteja descrita, que a conduta esteja descrita, né, em uma lei o quê? Que seja geral, abstrata, impessoal, que já esteja em vigência no momento em que a conduta for praticada. Ou seja, a função, então, do princípio da legalidade, que é seu aspecto político, é de garantia. É garantia para nós contra a tirania do Estado. Como já falamos, o Estado tem o direito de poder, o poder de punir, mas ele não pode abusar desse poder. Pelo aspecto jurídico, princípio que vimos que está no artigo 1º do Código Penal, logo, e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Então, ou seja, o crime e a sua respectiva sanção já têm que estar descritos, estipulados em uma lei. Mas que lei é essa? Lembra? Já falamos disso também. Não é qualquer lei. É lei em sentido estrito. É lei que seja emanada e aprovada pelo Congresso Nacional. Por isso que vimos que uma medida provisória, ela, mesmo que ela venha a ser votada e vire lei, ela nunca, em nenhuma situação, por pior que seja, de crise, de coronavírus, o que for, ela vai poder ter força de lei para criar crime. Não pode. É só a lei que vem do Congresso Nacional. Lembrando que a fonte que produz o direito penal é a União, por isso que é uma lei federal, certo? O crime vai ser o mesmo em todo o território nacional. E também, né, a anterioridade diz respeito ao quê? Que essa lei já tem que estar em vigência no momento em que
a conduta praticada, porque não esqueçamos que a função do princípio é uma função de segurança, de proteção. Com isso, a gente tem umas implicações do princípio, né? Por exemplo, a taxatividade, ou seja, já falamos disso. O que a taxatividade é? Nada mais é do que a descrição da conduta. Quando o legislador ele define o crime, ele tem que descrever o máximo possível a conduta, para não deixar margem de dúvidas. Não posso usar expressões vagas, dúbias. Ele tem que, o máximo que for possível, pormenorizar aquela conduta. Nós vimos também que a gente não pode usar analogia em malam partem. A analogia no direito penal é possível? Sim, mas somente em benefício do réu. Nós não vamos aplicar no direito penal aquela determinação lá da lei de introdução ao Código Civil, de que na ausência de lei o juiz vai usar da analogia, do costume. Isso no direito penal pode? Não pode. Costume, nós já vimos, não cria crime, e analogia também não pode ser usada em prejuízo, apenas para benefício do réu. E também já falamos da retroatividade, né? Que a lei penal, a regra é a lei, aliás, qualquer lei, a regra dela é a atividade. Mas a lei penal, ela pode retroagir e abranger casos que ocorreram anteriores à sua entrada em vigência, desde que seja também para beneficiar o réu, certo? Senão, não pode ser. Prosseguindo nos princípios, nós temos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tá? Esses princípios, eles não são sinônimos, mas geralmente eles andam juntos. O princípio da proporcionalidade, ele teve origem germânica, enquanto o princípio da razoabilidade, ele teve origem na Suprema Corte dos Estados Unidos. Por exemplo, né? Vejam como um pode viver sem o outro. Na lei de Talião, que de repente vocês estudaram lá, a introdução, lembra? Olho por olho, dente por dente. Veja, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos proporcionalidade, mas nós não temos a razoabilidade. Então, nós não podemos aplicar essa lei aqui. Ela é vedada, ela é inconstitucional, certo? Já, né, a razoabilidade é que o custo não pode ser maior que o benefício. Quando o custo, era até uma fala do ministro Gilmar Mendes, né, sempre que o custo for maior que o benefício, não vai haver a razoabilidade. Esses princípios eles são muito utilizados, vocês vão ver futuramente, na dosimetria da pena, né? Ou seja, quando o juiz aplica a pena ao caso concreto, ele tem que atentar para a razoabilidade e para a proporcionalidade também. Né? Vocês imagina, né? E também na hora que o legislador cria essa pena. Vocês imaginem que o legislador, ao criar a pena, né, ou aumentar a pena, vamos supor, de um crime, de homicídio, ele colocasse a pena de um crime de ameaça, ele colocasse a pena do crime de ameaça igual à pena do crime de homicídio. Isso seria proporcional? Não, porque o bem jurídico não é o mesmo. Isso seria razoável? Também não. Então, obviamente, que isso seria inconstitucional, certo? Depois, vem o princípio da intervenção mínima, que vimos na última aula, lembram? Última ratio, último recurso, né? Vimos que escreve com T, ratio, mas a gente fala ratio. Não precisa se preocupar com latim próprio, gente, põe último recurso. Né? Brincamos até que o direito penal ele é aquele vinho especial, porque ele é subsidiário e fragmentário. Ele é subsidiário justamente porque ele não é a primeira opção do legislador. Se você simplesmente atravessa um pardal em excesso de velocidade, isso não justifica ser crime. Porque o direito administrativo, com a multa, né, de repente com a suspensão da CNH, vai ser suficiente para compor aquela situação. Então, não há necessidade, está vendo, da intervenção do direito penal. E ele é fragmentário por quê? Porque ele é formado pelo que resta dos outros ramos do direito, ou seja, é como se assim, eu sou direito civil, aí eu falo assim, direito penal, essa parte aqui é minha, mas eu não estou conseguindo resolver isso.
esse bem jurídico aqui, não esqueçamos que a missão do direito penal é proteger os bens jurídicos, o quê? Mais importantes, a manutenção do corpo social. Então, imagina que eu falo assim, ó, direito penal, essa parte eu não consigo resolver. Então, a gente tem os crimes contra o estado de filiação, os crimes contra o casamento, né? Vem também lá o direito tributário. Olha, direito penal, tem uma parte aqui que eu não estou conseguindo resolver. Então, você tem o quê? Os crimes contra a ordem tributária. É por isso que o direito penal é o último recurso. Ele vai agir quando os demais ramos do direito se mostrarem ineficazes na proteção desses bens jurídicos mais importantes à manutenção do corpo social, como nos ensina o Fernando Capês. Depois a gente tem o princípio da lesividade. Esse é novo, esse a gente não tinha chegado a comentar com vocês, mas ele é muito importante e fácil de entender. O Rogério Greco, aquele outro autor que eu mostrei o livro para vocês, ele diz o seguinte, que esse princípio ele proíbe, condutas internas que sejam criminalizadas, né, condutas internas, a criminalização de condutas que não excedam o âmbito do próprio autor, a criminalização de condutas desviadas e condições pessoais que não causem prejuízo a bem jurídico de terceiros. Então, por exemplo, aí vamos exemplos, né? Conduta interna, você está pensando, tem aquele seu desafeto, você tá puto lá com ele por algum motivo, aí você fala assim, ele vai viajar, né? Aí você fala, né? Não agora, porque agora ninguém viaja, mas ele, não era época de corona, ele ia viajar. Aí você fala assim, pensa com você, tomara que aquele avião caia, tomara que ele morra. Isso não pode ser punido, porque é uma conduta apenas o quê? Interna. Ou condutas, isso é muito importante, que não excedam o âmbito do próprio autor, que não causem prejuízo a bem jurídico de terceiro. Por isso, gente, olha que interessante, que o suicídio não é punido. O direito penal, ele não pune o suicida. Ele pune a conduta daquele que instiga, auxilia ou induz outrem a se suicidar, que é um crime previsto no artigo 122 do Código Penal. Se o suicida quer se matar, ele só faz mal a ele. Então, essa conduta não pode ser criminalizada, a não ser que ao se matar, ele cause, né, um prejuízo a bem jurídico de terceiros. Aí sim, por exemplo, ele vai se matar, quer se matar e põe fogo numa casa e causa um prejuízo, né, ali, um incêndio que causa um risco sério de dano, né, aos vizinhos, ao coletivo ali. É claro que se ele morrer, vai haver extinção da punibilidade, porque como é que a gente vai punir o morto, né? Não vai dar, não tem como. Mas, em tese, ele teria praticado aí sim um crime, porque excedeu o âmbito do próprio autor. Mas caso ele não faça isso, enforcou, tomou um remédio, enfim, não pode ser punido. Bem como as chamadas, entre aspas, condutas desviadas ou condições pessoais, por exemplo, né? Uma condição pessoal, a pessoa gosta de andar de gótico, né? Todo de gótico. Acha legal isso, acha bonito. Você pode até não concordar, achar um gosto meio bizarro, estranho, mas isso nunca vai poder ser crime, porque não está ofendendo bem jurídico de terceiros, certo? Anotem só um pequeno break aqui, enquanto eu tomo aqui uma aguinha, para vocês anotarem todas as dúvidas que ao assistir o vídeo vocês vão tendo, que eu vou tirar todas com vocês, não só no Google Class, como pessoalmente também, ok? Depois nós vamos para mais um princípio. Princípio da adequação social. Esse é muito fácil. Esse é, chuchu beleza. Por quê? Ele anda junto com o costume. Lembra que a gente falou que o costume não cria crime? Mas que ele serve para bater na porta do legislador e fazer com que o legislador ele se atualize, que ele possa então fazer com que as condutas que não sejam mais necessárias de serem crimes, até por conta da intervenção mínima, deixem de ser, ou seja, revogue aquela lei penal ou crie novas, né, de acordo com os novos costumes. Né, como nós temos vários crimes que foram criados a partir da necessidade de internet,
né, de um novo mundo. Então, o princípio da adequação social é justamente isso, né? Então, um comportamento que não afronte mais o sentimento social de justiça, né? Aquilo que a sociedade tem por justo, por injusto, por certo, ele não pode, ele não deve ser considerado criminoso, certo? O princípio da culpabilidade é importantíssimo, gente, ele é muito importante, porque ele tem tudo a ver com o princípio que nós vamos estudar, na verdade, princípio não, quando a nossa aula de dolo e culpa, na verdade, com a nossa aula de fato típico, de teoria do crime. O que é o crime? Fato típico, anjurídico e culpável? E aí, então, ele vai entrar ali já, quando a gente começar a falar de dolo e culpa, que são os elementos subjetivos da conduta. Mas isso vai ficar para frente, não vamos confundir a cabecinha. O que é importante vocês saberem agora é que, pelo princípio da culpabilidade, não existe responsabilidade objetiva no direito penal. Ou seja, o direito penal ele só trabalha com responsabilidade subjetiva. Nós temos que ter dolo e culpa. Sem dolo ou sem culpa, não existe crime. Não existe crime. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imagine que a pessoa compra um carro. Ok, lá na concessionária, em carro zero. Comprou o carro, toda feliz, né? Beleza. Comprou o carro, então o carro está com manutenção em dia. E ela está andando com o carro normalmente na rua, andando como todo mundo anda, normalmente. Só que esse carro veio com defeito oculto. Quantos carros a gente não vê que a concessionária chama para fazer um recall? Esse veio com defeito oculto. Só que a concessionária ainda não tinha percebido, não tinha chamado ninguém para fazer o recall. Então, era um defeito mesmo oculto na barra de direção. E por conta disso, a barra de direção às vezes dava uma travada e a pessoa ficou com a barra travada, subiu em cima de uma calçada, atropelou uma outra pessoa e morreu. Eu pergunto, é esse motorista desse carro, ele praticou crime? E a resposta é não. Mas vocês vão perguntar, mas professora, ele atropelou e matou a pessoa. Sim, mas houve por parte da conduta dele dolo? Houve intenção? Ou ele assumiu o risco? Não. Ele não sabia do vício e estava andando normalmente com seu carro na rua, não estava em excesso de velocidade, não subiu a calçada de propósito, beleza. Ele agiu com culpa? Também não, porque a culpa nós vamos ver que é a falta do dever de cuidado que se manifesta através das espécies imprudência, negligência ou imperícia. Então ele não agiu com dolo nem culpa. Apesar de efetivamente ele ter matado aquela pessoa, mas não, ele não vai poder ser responsabilizado por homicídio, nem culposo e muito menos doloso. Então não há crime. Vai haver sim, aí é diferente, uma responsabilidade civil, que essa pode ser objetiva, de quem? Do fabricante do carro, que vai ter que indenizar aquela família do falecido, às vezes até com pensão, enfim, ok? Então, o que diz o princípio da culpabilidade? É importante, é mantra para vocês, hein, gente? Responsabilidade penal somente subjetiva, ou seja, a conduta tem que ser dolosa ou, no mínimo, culposa para que possamos ter crime. Agora vamos passar para o princípio da insignificância, também chamado de bagatela própria, certo? Por esse princípio, não vai haver tipicidade, que vamos ver mais à frente, material, se a conduta, por mais que formalmente, né, ela se adeque. Lembra, tipicidade? Eu vejo a conduta que está na lei, comparo com a conduta que aconteceu no mundo real. Se essas condutas se encaixarem perfeitamente, eu tenho tipicidade. Daí o nome tipo penal. Estudamos isso na primeira aula.
Mas veja, a tipicidade, além de formal, ela tem que ser material. Esse princípio demonstra como o direito penal evoluiu no Brasil, desde a Constituição de 88, como eu falei para os senhores na primeira aula. Por isso que eu digo que a gente vivenciou já até um terceiro momento de evolução do direito penal. Por quê? Porque no começo o STF, né, ele não aceitava o princípio da insignificância. Ele dizia que esse princípio não tinha aceitação aqui no Brasil. Mas hoje ele não só é aceito, como o STF, ele exige 4 requisitos para ele, que são mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, se eu tenho, eu vou dar um exemplo para ficar claro para vocês, mas se eu tenho esses 4 requisitos, é como se eu tivesse a tipicidade formal, porque formalmente minha conduta se encaixou no que está descrito na lei, mas materialmente eu não ofendi o bem jurídico protegido, então por isso eu não pratiquei crime. Vamos supor, né, que é uma coisa que muitas pessoas fazem, apesar, claro, né, gente, de não ser certo, você vai no supermercado, e aí você chega lá no supermercado e aí pega e toma um iogurte. Abre o iogurte e toma. E não paga. Em vez de botar no carrinho para pagar quando for passar as compras, não, você não paga. Veja, formalmente você praticou um crime de furto. Porque o que diz, qual é a descrição típica do crime de furto lá do artigo 155 do Código Penal? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Você não subtraiu, você não tomou, jogou o negocinho fora, tomou e jogou o suqueto. Iogurte. Agora, eu pergunto, qual é o bem jurídico protegido pelo crime de furto? É o patrimônio. Então, eu pergunto, o patrimônio do supermercado, ele foi sequer ameaçado por aquele iogurte que você não pagou, que custava R$ 1? Não. Entendeu? Então não haveria crime. Agora, é claro que isso não vale para alguns crimes, não vai valer por um crime de roubo, por exemplo, porque o roubo ele tem grave ameaça e violência. Então, a doutrina majoritária, né, com acerto, entende que não cabe princípio da insignificância para um crime de roubo. Né? Então, imagina, você está só com R$ 10 no bolso, o cara põe uma arma na sua, aponta uma arma e fala, passa aí, você só tem R$ 10 naquele dia. R$ 10 pode ser insignificante materialmente falando, quando você compara o patrimônio de determinada pessoa. Mas aqueles 10, mas aquela ameaça que você sofreu, a sua vida não é insignificante. Ou então, né, uma decisão muito interessante, antiga, mas belíssima, da ministra Ellen Grace, né, na época, né, quando ela era ministra do STF, que ela foi um caso real, né, claro, de jurisprudência, de uma pessoa que, olha aí, furtou, não foi roubo, ela furtou R$ 20, mas era de um trailer, né? Um trailer de lanche. E aqueles R$ 20 foi tudo que a pessoa auferiu um dia inteiro de trabalho. Esse furto aconteceu já para 11 horas da noite. Então, na decisão dela, belíssima, como eu falei, ela diz o seguinte: quando aqueles 20 reais não representa para todos nós aqui, né, no caso dos ministros, é insignificante. Mas quando ele representa o dia inteiro de trabalho de uma pessoa, ele não pode ser insignificante. Então, houve crime. Veja, o princípio da significância, então, ele tem que ser oferido de acordo com o caso concreto, para você ver se os requisitos estão preenchidos, entendeu? Porque R$ 20 de subtração para um pode ser insignificante e para outro não. Eu tenho aqui na apostila várias jurisprudências que eu botei para vocês verem do princípio da significância e quem quiser mais se aprofundar. São muito, muito legais aí, tá? O que eu trouxe para vocês aí, inclusive vários de informativo do próprio STF, ok? Depois, a irrelevância penal do fato, a gente vai passar por ele, não precisa se preocupar com ele nesse momento, tá bom? Não vai cair em prova, é uma coisa mais à frente. Princípio da confiança.
tá? Então, o princípio da confiança também é importante, muito importante. Por quê? Porque para a gente viver em sociedade, nós temos que entender que a gente tem que confiar uns nos outros, senão imagina, né? Ninguém consegue mais viver assim em sociedade. Então você tem que ter. Agora, o problema é que essa confiança é permitida, você não pode abusar da confiança. Veja bem, um médico, muitas vezes ele opera com assistentes, que são médicos também, que tem CRM, né? Muitas vezes, um médico-chefe, ele tem vários auxiliares. Então, vocês imaginem o seguinte, termina a operação, quer dizer, aquele médico-chefe, ele já fez a parte dele, que era a parte que demandava toda aquela expertise, e aí ele chega para o assistente e fala, assistente, agora você pode suturar, acabou a operação do paciente. E esse assistente faz uma merda, esquece uma gase na barriga do paciente. Ele, médico, chefe, vai e aí dá uma infecção e o paciente vem a óbito. A pergunta é, quem vai responder por homicídio? Nesse caso, houve uma negligência, tá vendo? Esqueceu a gase dentro da barriga da pessoa, uma negligência. Mas a pergunta é, quem vai praticar esse crime? Esse crime é de quem? É dos dois? O cirurgião-chefe pode responder? Não, pelo princípio da confiança. Porque ele delegou. Senão assim, gente, a gente não poderia delegar nada para ninguém. Eu, como delegada, não poderia delegar, né, para um policial um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Porque se ele praticasse um abuso lá de autoridade, eu iria responder. Então, se você delega, dentro daquelas atribuições que podem, né, sem ter excesso, tá vendo? Não há problema algum, não vai ter problema. Quem vai responder pelo homicídio culposo? O médico assistente que esqueceu a gase. Civilmente, o médico, o chefe de equipe, ele responde, porque a responsabilidade civil, que vocês vão aprender futuramente no direito civil, é diferente. Mas penalmente ele não vai responder. Agora, se ele deixasse um estagiário fazer, aí seria o quê? Abuso na confiança e ele responderia também, certo? Esse princípio da confiança cai muito em prova em OAB em questão de trânsito, né? Em questão de trânsito, como caiu uma vez assim, naquela rotatória, a pessoa não obedece à preferência que tem nas rotatórias e acaba invadindo a pista, o carro, né? Então, batem no carro, só que essa pessoa que invadiu foi que se feriu. Aí vinha a pergunta, o motorista do outro carro, que estava seguindo as regras, né? Ele vai responder? Claro que não, certo? E aí a gente pode usar até dois fundamentos. Primeiro, que ele não agiu com culpa, porque não foi ele que faltou com dever de cuidado. E segundo, pelo princípio da confiança, porque ele estava na confiança de que a outra pessoa iria obedecer às regras de trânsito, certo? Então, gente, terminamos, certo? Vejam bem, o conteúdo duas coisas. O conteúdo da apostila, ele é muito mais amplo, mas essa apostila eu fiz para um preparatório para concurso. Então, muitas coisas da apostila não vão ser aplicadas a vocês agora. Não se preocupem. Nada do que a gente não falar em sala vai cair em prova, certo? Se vocês conseguirem fixar esses princípios que eu falei com vocês hoje, agora, já vai estar muito, muito bom, tá? Estou esperando as dúvidas de vocês e quarta-feira eu vou ver se eu consigo fazer uma live, certo? No horarinho da nossa aula, 8 horas da noite, tá bom? Um beijo grande e tô morrendo de saudade de vocês. Tchau!